mais um episódio do Relicário de Afeto. Prazer, eu sou Ana Sobrinho, psicóloga clínica, e hoje, aqui no Relicário de Afeto, um espaço para guardar histórias, cultivar presença e compartilhar humanidade, nós vamos falar sobre um tema muito importante, na vida de muitas de nós mulheres, que é a maternidade real. E carinhosamente nós nomeamos esta série de encontros como Entre o Colo e o Colapso, onde nós vamos falar sobre as delícias e os desafios da maternidade. E hoje eu tenho o grande prazer, a grande honra de receber aqui a Gisele, essa mulher incrível, extraordinária, e hoje mãe de 3 lindas mulheres. Então, a Gi vai compartilhar com a gente algo que acho que é de uma grande importância e pouco abordado hoje em dia, Antes de começar aqui, eu dizia para ela que a gente ouve muito falar sobre a maternidade de uma forma muito romantizada, E ainda também sobre as fases iniciais do ser mãe. Então, quando você tem um filho, quando você tem ali o processo gestacional, puerpério, esse início. E depois a gente tem algumas nuances dos filhos na adolescência, mas pouco se fala sobre ser mãe de adulto, pouco material a gente tem sobre isso. E no Dia das Mães, eu acabei entrando em contato com um post da Gi na sua página pessoal do Instagram, falando exatamente a respeito disso. E eu entendi que eu não era a única que merecia conhecer, essa história, este recorte, este ponto de vista. Eu tive certeza, quando eu li aquela partilha, que certamente iluminaria a vida de muitas outras mulheres. E é por isso que a Gia está aqui hoje, para trazer um pouquinho desta partilha, dessa luz para nós também. Então, seja muito bem-vinda, Gi. Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui falando com você. O carinho que eu tenho por você, por esse espaço que você abriu, e eu acho tão importante de fala. Que bom, que bom. E eu quero começar te ouvindo, tendo como nosso guia esse tema, maternidade, e especificamente aqui maternidade de adultos. Hoje as meninas têm qual idade? Bom, eu tenho a Tamires com 32, a Maria Luísa com 28 e a Mariana com 20. Já tenho 3 mulheres em casa, cada uma com seu desafio, cada uma ainda tem uma diferença, de fase, por conta da Mariana, ainda nos 20 anos, ainda requer alguns olhares, ainda requer um cuidadinho, mas da Tamires e da Maria Luísa uma coisa mais de observar a distância, tá indo para onde, quais são as suas escolhas, ouvir o que elas têm para pedir de conselho, e assim muito no meu lugar, porque não é mais aquela coisa de dar o colo porque caiu, machucou o joelho, ou então porque está com dúvida na escola, ou porque tem as dúvidas da vida na fase de criança ou da adolescência. É um outro lugar, onde eu espero que elas venham, Então elas vão viver a vida delas, eu vou estar aqui quietinha, paradinha, mas fazendo essa função de mãe ainda, porque a gente não... Elas crescem, elas tomam, os filhos crescem, tomam a vida deles, mas a gente não deixa de ser mãe, Mas a gente ganha um outro lugar nessa história toda. Sim, com certeza. Gente, quando ela me falou, a idade das meninas, hoje das mulheres, eu falei, não é real, né? É real. A carinha de menina, mas a história é real. É real, uma história longa, de muitos anos. Então, meu bem, eu quero que você fique à vontade para compartilhar com a gente um pedacinho da tua história que você acredita que hoje poderá iluminar outras mulheres também.
Eu acho que o post que eu coloquei agora no Dia das Mães, eu acho que vem de uma reflexão interna minha de algum tempo já, porque sou divorciada, né? Então acaba que quando eu acho que quando você tem filhos e você está casado, a sua expectativa é, eu vou ter alguém para continuar, né? E aí eu acho que a visão de você ver os filhos voando e dos filhos indo é uma, né? Só que, o que você faz quando você está sozinha, né? Quando você não é mais um casal, você é só mãe, né? Porque foi o que aconteceu comigo, eu me divorciei, mas eu continuo sendo mãe. Então as Uhum. minhas expectativas emocionais também acabam caindo sobre elas, né? Não sobre uma vida pós filhos, ver eles voando, ficar com neto e tal, mas é uma coisa de e agora, né? Como que eu vou lidar com a situação sozinha? E emocionalmente eu acho que eu me prendi um pouco nisso, né? Me prendi um pouco nelas, né? E o medo de sufocar? Porque até então, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Mãe, é a minha vida agora. E até eu entender que eu teria que ficar no banco de trás do carro e só observar a direção que elas tomando, né, estavam tomando, e tá ali só disponível. Falei assim, mãe, você acha que isso pode ser realmente uma boa? Estou só com uma dúvida aqui, entendeu? E só está disponível, porque você deixa de ser aquele colo que vai curar o machucado, ou na adolescência que você ainda tem que dar a direção, né? Observar o Sim. amigo, observar com quem está se relacionando, olha o seu comportamento, olha não sei o que lá. Tudo isso você já fez, tudo isso eu já fiz, né? Da hora que nasceu até a hora que opa, está tomando a própria vida, né? E eu acho que é muito esse lugar de espera que eu acho que fica difícil quando a gente se torna mãe de adulta, né? Tá, e aí? Que hora que elas vão precisar de mim? Quando que elas vão me solicitar, né? Mas, por outro lado, você conseguir observar um filho tomando as decisões dele também é muito rico, sabe? Você fala, puxa, eu acho que eu fiz um bom papel. Errei muito, porque a gente erra muito durante a primeira maternidade, né? Que é enquanto ela é criança, enquanto o filho é adolescente, a gente erra muito tentando acertar, né? Eu acho que é, todas as mães pensam da mesma forma. Eu errei. E quando ela se torna adulta, você começa a ver também alguns traços do que você deu de educação. Às vezes você vê uns traços seus, bons e ruins, né? De como ela está levando, os seus filhos estão levando a vida, de como elas estão educando os seus filhos, né? Eu estou numa fase que eu sou avó da Olivia, de 2 anos e 9 meses, se eu não me engano, e prestes a ser avó novamente, né? Da Tamires está grávida. Então, assim, e a distância e observar ela e pensar que ela não cometa também os mesmos erros, né? E continuar nesse lugar assim, para mim, ainda é um desafio, mas eu tô vendo que pode ser confortável também. Mas eu ainda estou me colocando por conta dessa questão de estar sozinha, né? Então, eu acho que Sim. o meu cuidado pode ser muito diferente de muitas mulheres que vão ouvir, muitas mães que vão ouvir aqui, que tem o seu marido do lado e tal, mas para quem está sozinha, realmente a gente acaba tendo esse apego emocional, né? Entendo. Gi, eu queria pedir para você compartilhar agora a metáfora que você compartilhou comigo antes da gente começar a gravação sobre a analogia do carro. Eu vi essa semana, curiosamente, depois do convite da Ana, uma analogia de família, né? De como que funciona o filho, né? Que o filho é como se fosse um carro. A gente, como mãe, a gente está na direção e o filho está no banco de trás. Então, assim, a gente dá a direção, a gente decide, a gente dá a ordem e eles estão ali quietinhos atrás. Num segundo momento, eles vão para o lado do passageiro
E aí eles já começam a opinar, já dá suas impressões, né? Já começa a querer dar palpite, né? Num terceiro momento, o filho vai para a direção e a gente vai para o banco do passageiro. E aí a gente só. Ele está tomando a direção e a gente está ali só dando a direção, né? Aconselhando, dando os nossos pitacos de mãe ali. E depois a gente vai para o banco de trás, porque eles vão tomar a decisão deles, eles vão fazer o caminho deles, vão ter a direção deles, né? E a gente está ali só para que, se eles quiserem perguntar, né? Então a gente fica no banco de trás. E eu acho que ser mãe de adulto é muito isso, é a gente conseguir dar esse lugar para eles e, como diz, aí foge um monte de palavra, né? E dar esse espaço para eles com respeito, Sim, né? Sem intromissão. Eu acho que uma das maiores falhas que eu acompanho, eu tenho algumas pessoas próximas que eu vejo que também têm filhos adultos, sim. e da imposição. Você tem que fazer assim. Eu já vivi muito na minha vida, né? Como que você não vai fazer o que eu estou te falando? Não, não pode então. Se não for assim, então não pode. Então, a gente não pode mais invadir. A gente não Uhum. tem mais esse lugar de imposição, né? Eu acho que nem quando os nossos filhos são pequenos, Entendo. porque os filhos, eu acho que depois de muito tempo você aprende que os filhos, eles não são uma extensão sua, que você dá ordem e eles têm que executar exatamente como você está falando, mas que ele é um ser que tem sentimento diferente do seu, pensamento diferente do seu, e às vezes está num momento diferente do seu, como pequenininho mesmo, Sim, sabe? A gente sim. tem que ir direcionando, mas você entende a frustração do seu filho? Ou você vai impor para ele a situação, né? Então a gente já começa pecando às vezes muito lá atrás, né? E aí, quando você tem um filho adulto, você acha que ainda pode ter essa imposição. E não tem mais espaço para isso. E eu acho que é muito mais tranquilo quando você entende que o espaço do seu filho é dele. Você nunca vai deixar de ser a mãe dele, né? E eu acho que o grande carinho, e falando com você, a coisa vai vindo mesmo assim, né? Eu acho que o grande carinho é quando você vê seu filho vindo falar para você, assim, mãe, estou pensando em tal coisa. E ele pode já decidir por ele. Ele pode simplesmente falar assim, mãe, decidi tal coisa e estou indo, né? E, e eu acho que esse espaço do filho adulto, eu acho muito importante. Nada é imposto, muito respeito. Eu acho que você não vive tanto respeito quanto você vive com o filho adulto. Porque é respeitar o seu espaço, você tem que respeitar toda a sua história, porque você gerou até ali, mas você tem que respeitar, porque da mesma forma que você teve o direito de começar a sua vida, o seu filho também tem esse direito, né? Como o seu filho, você teve a sua escolha, né? E sua mãe e seu pai falaram alguma coisa para você, né? Talvez não, talvez sim, mas se você voltar um pouquinho atrás, ver por que que eu estou impondo para o meu filho? Se eu tomei as minhas decisões, eu também tenho que dar esse direito para ele. Eu também Sim. preciso respeitar isso. E essa é uma consciência, Ana, que não é muito antiga minha, é algo muito recente, né? Eu acho que a gente, como ser humano, a gente precisa, de tempo em tempo, a gente precisa se revisitar, Com certeza. sabe? Porque a gente não é igual. A Não gente é. vai mudando, os tempos vão mudando. E o que que você está fazendo com tudo isso? Porque se você ficar igual, você vai ser passado para trás, sabe? E eu acho que a maternidade também traz isso. Se você viu que na maternidade da sua mãe para com você foi de um jeito que não te agrada, cara, muda. Se você tem a oportunidade de, o quanto mais cedo você perceber isso, vai ser, eu não quero mais correr esse caminho. Eu quero traçar um caminho diferente. Isso daqui foi muito bom, isso aqui foi muito bom com a minha mãe. Puxa, isso aqui foi muito bom que eu vi da minha avó fazendo com os meus pais, sabe? Com a minha mãe, com meu pai. Mas isso daqui não foi legal, porque a gente veio, eu tô com 52 anos, eu vim de uma realidade de maternidade da minha mãe e com certeza ela só replicou o que aprendeu. E eu não quero replicar o que eu aprendi, por mais que eu tenha replicado, por mais que eu tenha errado.
né, nesse replicar, porque foram outros tempos, né? Uhum. Então, eu decidi, eu acho que tardiamente, mas eu acho que há sempre tempo. Mas eu acho que tardiamente eu resolvi mudar. Eu falei, não quero mais assim, né? Então eu estou em uma mudança constante de maternidade, Ana. E eu tenho 52 Sim, anos e eu não tenho obrigação, porque elas já estão grandes, sim, porque elas já têm a vida delas. A Tamira já tem a família dela, a Maria Luísa está correndo pelos sonhos dela, a Mariana daqui a pouco está construindo a família dela, a Malu sim. também, sabe? E eu preciso ter essa consciência, e eu ainda assim consigo olhar para mim e fazer, eu preciso ainda ter mudanças, né? Para que eu possa envelhecer de repente, as minhas filhas forem me visitar e sentarem do lado da minha cadeira e dividir vida comigo, Exatamente. sabe? Então eu acho que se eu, se eu posso dar um conselho ou um pensamento ou uma direção de mudança, o que eu posso falar para as mães em qualquer idade, mas principalmente mães de adultos, é que mudem a sua forma de olhar, sabe? Eu acho que tem muito mais ganho em você dar um passo para trás e mudar o que você acreditava que era certo por uma forma diferente de ver do que continuar no erro, Uhum. sabe? Então, eu ainda estou em construção de maternidade, Estará enquanto viver. enquanto viver, entendeu? E, e eu acho que é muito isso. Eu acho que eu, eu tenho essa visão hoje. Eu acho que é muito Perfeito. isso. E é interessante, Gi, porque de fato, né, quando você fala, eu ainda estou aprendendo, eu acho que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar aprendendo, né? Sim, Porque a gente muda, os filhos mudam, a vida, o contexto, a sociedade muda, né? sim, E com certeza vão surgindo novas necessidades, novas formas de se relacionar, sim, né? O papel, ele vai pedindo coisas diferentes em cada tempo da vida, sim, né? E eu acho que o mais importante é isso que você fala que decidiu tardiamente, mas eu penso que sempre é tempo, de fato, sempre é tempo. né? E eu acho que assim, mais corajoso ainda é você decidir tardiamente, porque é quando às vezes a gente está cristalizado, né? Uhum, Já sempre foi assim, e porque agora vai mudar, e porque agora vai ser diferente. Na verdade, a maioria das histórias que a gente ouve é numa dinâmica onde os pais querem que os filhos se adequem à sua visão, ao seu modelo, expectativa, não é? sim, Então, ter essa abertura, essa flexibilidade, independente do tempo, da idade dos pais e dos filhos, é saudável para ambos, né? E para a relação. E quando você conta da metáfora do carro, né, que amei ouvir, e acho que faz todo sentido, eu penso também, quando você conta da metáfora e conta do respeito, né, do respeito de, tá, eu aconselho quando eu estou ali no banco do passageiro, eu dou as minhas dicas, eu ensino o que eu sei, uhum, né, depois eu vou lá para o banco de trás e observo eles fazendo, se precisar me consultar, eu estou aqui. Se eu sim, perceber, meu Deus, vai acontecer um acidente, eu sinalizo respeitosamente. Mas isso também me faz pensar que, errando ou acertando, né, os pais sempre nos dão o mapa que eles têm. É é, isso. No banco do passageiro, você consegue instruir com o conhecimento que você tem, né? E talvez os filhos vão explorar novos mapas, novos caminhos e também talvez cheguem ao destino, né? Que o destino é ter uma vida que faça sentido, sim. né? Uma vida que seja plena. E não existe um único caminho para isso. Não, eu acho que é que nem igual a você fazer uma atividade em casa, né? Então, eu arrumo o armário assim. Olha, arrume o armário dessa forma que é a melhor. Só que ele pode arrumar de uma outra maneira. A gente tem o péssimo hábito, né? Não, tá arrumando tudo errado. Mas não ficou igual? Por que que tá errado? Eu não arrumei igual a você. Mas eu cheguei no mesmo resultado que você.
sim, né? Então, eu acho que o que você falou dessa coisa da gente ter o nosso mapa e eles vão ter um mapa deles, e muitas vezes vão fazer um caminho diferente, mas eles vão chegar num resultado final que você queria. Às vezes vai demorar mais, mas muitas vezes eles vão viver muito mais coisas do que você viveu no seu mapinha limitado, né? sim, Tem essa também. sim. E o quanto muda, né? Quando a gente vê o mundo antes de décadas, décadas, tudo era floresta, tudo era terroso. E a gente olha para, né, nem precisa voltar tanto assim. Quando a gente olha para nossa infância e para hoje, o mundo já mudou um monte também, Muito. né? E de fato é isso, né? As construções, as possibilidades, as oportunidades, elas estão aí, né? Sim, Para nós e para eles. sim, E acho que também é uma responsabilidade compartilhada, né? sim. A relação de mãe e filhos é uma responsabilidade compartilhada. Falando de filhos adultos, acho que às vezes a gente cresce tão enraizado de colocar na conta dos pais tanta coisa, Sim, não é? sim, Mas quando a gente é adulto, eu acho que aí a gente já tem uma responsabilidade compartilhada para a manutenção dessa relação. Porque, como você está mencionando, né? Então, talvez tardiamente, né? Estou usando a tua expressão. sim, Talvez eu quisesse fazer isso antes, mas antes eu fiz o que eu dei conta, com exato. aquilo que eu tinha de acesso, de possibilidades. Era o melhor que eu tinha para dar naquele momento. Hoje eu expandi, né? Vivi mais Exato. experiências, mais anos, já maternei 3 vezes e consegui perceber coisas que legal, eu mantenho, quero manter, coisas que eu quero recalcular a rota. E você ter essa abertura e flexibilidade é importante, mas se o filho não tiver a abertura para acolher isso, é inútil. Fica muito difícil e ele cria uma resistência para a sua própria geração, né? Para o seu próprio filho, né? Porque, querendo ou não, se esse ponto que você falou de construir com o filho, eu acho muito válido mesmo, porque o filho ele também precisa entender a mudança que você teve, porque às vezes a gente engessa, né? Sim, Você é assim, né? Ou eu sou assim. sim, Então, de o filho realmente conseguir enxergar que você ampliou os seus horizontes, que você já não tá, já virou um iceberg mesmo, já derreteu um pouco, já virou um pouquinho mais de água fluida, sabe? sim, Então, porque senão isso acaba respaldando na criação dos seus filhos. Sabe, eu acho que não aconteceu diferente da minha mãe para com a minha avó, de mim para com a minha mãe, é, de repente da minha filha para com os filhos dela, entendeu? Então a gente acaba, por conta desse gesto, a gente acaba carregando algumas coisas sim, para os nossos filhos. E o que que você quer carregar para os seus filhos? Né? Então, eu acho que é um ponto que realmente, quando a maternidade com essa afiliação mesmo, sabe? Ela se sim, ajunta num mesmo olhar, fala assim, caramba, se houve essas mudanças, por que eu não posso mudar também? Puxa, eu entendo que eu mudei, que eu aprendi assim, mas eu não preciso ser assim, continuar assim. Isso não sim, funcionou para mim, isso não vai funcionar para o meu filho. Não vai funcionar. Então, peraí, deixa eu olhar o meu filho, deixa eu olhar o meu contexto. O que vai funcionar aqui? O que a minha avó fez com a minha mãe não funciona aqui. O que minha mãe fez comigo funciona menos ainda. Peraí, dentro do meu contexto vai funcionar assim. E eu acho que aí você também quebra essa sequência de erros sim, que a com gente certeza. acaba trazendo, não é por maldade. A gente, como mãe, a gente não traz por maldade, mas a gente traz por aprendizado, Exato, né? exato. E é importante, né, Gi, porque assim, eu penso que tem coisas que estão acontecidas e que não vão desacontecer e que não vão mudar, Não né? vão mudar. Mas tem coisas a acontecer. E aí eu acho que a gente fala sobre olhar daqui para frente em relação às gerações vindouras. Então a Uhum. gente vai falar dos seus netos, dos seus bisnetos, Ah, mas a gente também vai falar
da relação de lá para cá, né? Dos filhos também com os pais. Porque eu acho que essa fluidez, ela precisa acontecer quando eu crio os meus filhos, mas quando eu também revisito minha relação com a minha mãe, né? Eu posso ter uma relação desafiadora por um tanto de tempo, e aí de repente ela tem um estalo como o seu, de poxa vida, aqui eu entendo que eu posso, né, lapidar melhor. Mas se eu estiver engessada, né, quando a gente fala de flexibilizar, Uhum. precisa ter dos dois Dos lados. 2 lados, sim. Porque se o filho está aberto e a mãe está enrijecida, não vai. Não vai. Se a mãe está aberta e o filho está enrijecido, não vai. É como se a gente tivesse um banquete diante de nós e não desfrutasse. Exato. Porque a gente ainda está pensando na época em que a gente passava fome. Sim, Então, é é verdade. também abrir um pouco esse olhar, entender e acolher o que está acontecido. E aí a gente também não está sendo negacionista, né? De, nossa, tapar o sol com a peneira, de que ai, toda mãe é perfeita, toda pessoa é perfeita. Não, a gente falha ao longo do processo, mesmo que tentando acertar, mas a gente Ah, falha. muito. Tem coisas das quais a gente não se orgulha, né? Mas isso não é a história inteira. Não é, e eu acho que isso pode ajudar até essa coisa de você não ser perfeita. Eu acho que a mãe se cobra muito, Muito. né? De fazer o certo, mesmo porque hoje ainda mais, né, com a internet, com a rede social e tudo, você se espelha em outras mães, em outras maternidades. Eu acho isso um erro, porque não, cada um tem o seu contexto, né? Se Sim, você trouxer um contexto que não tem nada a ver com o seu para sua maternidade, não vai dar certo, sabe? Não vai dar certo. E eu acho que essa construção de depois do filho, que nem você falou, né? De eu olhar de novo para minha mãe e tentar rever o que não deu certo com ela, que ela fez comigo, não é tampar o sol com a peneira, mas eu saber resolver isso. Falei assim, caramba, o que ela pôde fazer com aquilo? Eu com as minhas filhas, o que eu pude fazer com aquilo? Né? No que eu tinha na época, né? Aí você tem outro filho, vai mudando, vai melhorando um uhum, pouquinho, tende a melhorar, né? Mas do filho não se apegar, a gente também não se apegar ao que você fez para o filho. E isso que eu estava falando, isso acaba ensinando, porque esses dias eu até estava conversando na mesa com a Maria Luísa e um casal de amigos dela, e a gente falando de maternidade, né? Porque ela tem uma bebezinha de 3 aninhos, tal, com seus desafios. E em algum momento, a Maria Luísa, para exemplificar, ela falou de umas atitudes minhas não legais, quando elas eram menores, e é algo que ainda mexe comigo. Eu tenho resolvido, mas emocionalmente ainda mexe comigo, porque eu falei assim, puxa, eu não tinha ninguém para falar sobre. Eu sim, não tinha ninguém que me ouvisse e me ajudasse a corrigir. Vai, não faz assim não, não é legal. E hoje a gente tem essa abertura, né? sim. E aí a Maria Luísa ainda virou e falou assim, ó, ela vai chorar. Eu falei assim, gente, eu falei assim, mas hoje não é por um problema, mas é porque realmente, cuidado com o que você faz com o seu filho. Não tem outra forma de fazer? Faz a outra forma, né? Porque senão realmente vai acabar carregando sem querer uma culpa que por mais que seja resolvida, vai doer em algum momento da sua história, né? Então, assim, para mim, dói emocionalmente porque mexe nesse lugar, porque eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem dividir, né? Uhum. Ainda, eu até conversei com uma pessoa muito querida esses dias atrás, e eu falei para ele, falei assim, eu vivi uma maternidade também diferente, porque quando eu tive filhos, eu não tinha ninguém à minha volta que tinha filhos. E isso muda muita coisa. Hoje você compartilha a maternidade. Eu não tinha com quem compartilhar. Então eu fazia o que eu achava e eu fazia o que eu tinha aprendido, né? Uhum. Porque eu não tinha, ok, quem das minhas amigas, ninguém, só eu tinha filho, Sim. né? Então, eu acho que os momentos vão mudando. Depois elas ficaram adolescentes, eu também não tinha ninguém para compartilhar a adolescência. Um caos. Um Ninguém atravessando o caos. mesmo trecho do caminho que Exatamente. você, né? Então, é importante você ter com o que dividir, mas cuidado, veja se a sua realidade
bate com a da pessoa, e se realmente vai vir a agregar, né? Porque é, não é fácil, não é fácil você passar essa via de maternidade sozinha, né? Uhum. Então, hoje eu estou na fase adulta, né? E fica mais tranquilo olhar para trás e falar assim, puxa, já foi, né? Por mais que não tenha tido pessoas ou rede de apoio, que era uma coisa que não existia, ou pessoas que caminhassem na mesma, junto com filhos iguais ou Uhum. da mesma idade. E eu falo, Deus teve muita misericórdia das minhas filhas. E aí, voltando para essa conversa com esse casal de amigos da Malu, isso foi mais para poder. A minha história também pode agregar para uma recém-família, Sim, com né? Uma certeza, mãe ali que está começando com seu filho, né? com Com um certeza. pouco menos de dor, né? Por mais que ela vai vir para a mesa, essa dor vai vir para a conversa em algum momento, mas ela não precisa vir com essa dor. Pois você não precisa fazer dessa forma. Faz diferente. Observe seu filho, observe seu ambiente e faz diferente, né? Porque lá na frente, de repente, você vai ter um filho adulto que vai sentar e compartilhar muito mais com você do que você agregou ou do que de bom, do que você, nossa, você lembra o que você fez comigo e tal, sabe? Sim. Eu acho que vai virar uma conversa boa quando o seu filho lá na frente for adulto. Se você fizer pequenas mudanças nele agora, pequeno, na sua construção dele de agora. A sua construção do seu filho de agora, ela vai vai ser estrada para aonde você vai chegar com seu filho lá na frente. De uma boa relação de mãe e filho, né? Ou de uma relação mais conturbada, né? O que você vai querer lá na frente, né? Que você, como mãe de criança pequena ou de adolescente, você queira ter uma construção sadia com seu filho. Não espera muito tempo para ter essa mudança e tem que correr atrás para poder ter uma boa relação com ele lá na frente, porque o lá na frente vai chegar. É. E vai chegar como? E também, né, Gi, acho que entra aí assim, ok, o que está acontecendo a gente não muda, mas tem um caminho ainda à frente. Quem eu quero ser, né? Quem eu quero ser enquanto mãe, quem eu quero ser enquanto filha, quem eu quero ser enquanto mulher, qual é o valor, né, a bússola que me guia nesse caminho, não é? Para que a gente possa construir uma experiência que faça sentido para a gente. E sempre lembrando que faça sentido também hoje, porque talvez daqui a 10 anos a gente converse de novo e já mudou de novo. Vai mudar. Né? Então, essa abertura é importante para tentar, para testar, para acertar, para errar, para consertar, para reconhecer, né? Tudo isso ensina. Eu penso que educar, né, construir um ser, passa por todas essas camadas. Sim. E a gente reconhecer também que, poxa vida, é, falei mesmo, né? Mas vamos lá, como que a gente conserta agora? Isso também ensina para quando eles estiverem nessas fases. E consertar Né? junto às vezes, né? Eu acho Exatamente. que o consertar junto faz muita diferença. Você quer estar comigo? Desculpa, eu errei com você, né? E eu sou essa pessoa que reconhece. Ah, que bom! Que É, feliz! mas a gente consegue reconstruir isso como, né? Vai depender dos dois lados, realmente. Vai depender da mãe e do filho na construção mesmo. Exatamente. E hoje você se sente em qual lugar do carro? Ana, eu não estou mais no carro. Eu não estou mais no carro, né? E eu acho que se eu estivesse no carro eu ia estar muito perdida, né? Eu estou tentando me achar fora do carro, porque não é fácil. Outro desafio, né? Outro desafio, se achar fora do carro. Mas, por um outro lado, apesar de ser muito difícil, cara, como é prazeroso ver onde as minhas filhas chegaram. Sabe? Que orgulho saber que, apesar de tudo, aonde elas chegaram, né? Com as escolhas delas,
com Sim. a forma como elas escolheram chegar, sabe? Como elas escolheram chegar. Então, eu sou muito grata a Deus. Eu tenho muito orgulho das minhas filhas. Eu tenho muito orgulho das escolhas que elas fizeram, sabe? É óbvio, não compete mais a mim o que elas estão colhendo ou não. Foi o plantio delas, né? Mas elas estão bem. Elas estão vivendo o que elas quiseram viver. Elas, eu não vou chegar mais para frente da minha idade e falar, puxa, quando era adolescente, eu podei elas de algumas vivências. Mas, cara, elas cresceram e elas, como adultas, eu tenho a plena convicção de que eu não atrapalhei o caminho delas, né? Que eu simplesmente orientei. Quando elas vieram falar comigo, quando elas vieram me pedir a opinião, né? Então, hoje eu estou fora do carro. Talvez eu ainda esteja no carro da Mariana, ainda no banco de trás da Mariana. Mas, de fato, até com a Mariana, brincadeiras à parte, mas eu acho que até com a Mariana, eu acho que eu já estou fora do carro, eu já estou olhando de fora, só ela passando e construindo a estrada dela, como a Maria Luísa também, como a Tamires também construiu a estrada e estão seguindo a estrada delas. E estão bem, e eu estou feliz de ver os avanços dela. Eu Que sou bom, orgulhosa das filhas que eu tenho, que Ana. bom, que feliz. Muito. E Gi, como que tá hoje então guiar o teu próprio carro, né? Porque acho que agora sim, estou fora do carro com as filhas, agora eu tô no meu carro. Meu Deus. Aí tem agora ser avó, né? O meu carro eu queria estar com as netas dentro do carro, mas a distância não me facilita. Então eu ainda tô construindo, eu não sei, Ana. Eu acho que fora do carro eu ainda tô no eu não sei. E agora? Eu tô no e agora. Ótimo. Eu tô no e agora. Então é, é pauta para um Um próximo outro assunto do episódio. relicário. O próximo episódio pro relicário. Eu já topo essa conversa, acho maravilhosa. Mas eu tenho procurado estar mais leve, sabe? Ótimo. Em relação à vida. Sim, A vida com elas, a vida apesar delas, sim. né? E eu tô seguindo. Quando dá, sempre tô junto. A gente sempre foi muito, sempre fomos muito próximas, né? E aí com a Tamires agora é todo um movimento para estar próximo, para estar junto. Mas sempre que possível a gente está junto, pelo menos aí nos últimos anos Deus tem preparado, uma vez por ano eu tenho estado com ela, né, passado uma temporadinha ali com ela, com a Olivia, com a família dela. E agora me preparar para a vinda de mais um bebê, né? E aí, para as escolhas do que a Maria Luísa está traçando para a vida dela, e aí para as escolhas que a Mariana está traçando, e ver o mapa delas aí para onde elas vão, Muito sabe? E bem. aprendendo. Eu aprendo muito com elas. Eu imagino. Eu tenho aprendido muito com elas. E agora, né, claro, eu já topo a próxima conversa, né? Que eu acho que também vem agora um capítulo completamente novo, né? Totalmente. Porque tá, não sou quem eu era antes das meninas e também não é exatamente igual quando estava no carro com as meninas e agora para onde eu vou, né? Tô de volta aqui no volante e agora para onde eu quero ir. Ao mesmo tempo que isso traz assim uma incerteza, talvez uma insegurança, um certo frio na barriga, também traz uma autonomia, uma liberdade, Sim, né? Uma expectativa boa, sim. oportunidade de você também continuar construindo uma vida da Da Gisele Gisele. que faça sentido para você, né? É um Sim. convite da vida para um novo tempo. Um novo tempo, desafiador. Mas o que você falou, de eu tomar um rumo É isso. sabe, e fazer as minhas escolhas, agora eu não preciso olhar para o banco de trás e falar,
E aí, meninas, vamos para onde, né? Sim, Então, agora vai ser ok, você vai para onde? Ainda estou tentando fazer isso. Vou para onde? Meu Deus, né? Porque é muito difícil você pensar que você ficou mais da metade da sua vida sim. dividindo, né, Uhum. opiniões, dividindo escolhas, dividindo rotas, e de repente você traçar sua rota de novo sozinha, eu preciso me lembrar como se faz isso. Mas nessa expectativa que você falou de explorar, sabe? De não temer, de conhecer novos rumos, de construir novas histórias, de conhecer novas pessoas. E cria assim um friozinho na barriga, sabe? Um quentinho no coração, mas é uma coisa boa, é uma coisa É, boa, um sentimento bom. que ótimo! É momento de reaprender, de experimentar, Sim, né? De redescobrir o que nutre hoje, o que faz sentido hoje, não é? sim. Sobre isso, a vida não vem pronta, né? Hum. Assim como os filhos não vêm com o manual, a vida não vem pronta e não tem uma rota engessada que a gente tenha que seguir. O momento é de fato esse, né? Uma abertura para acolher e para fazer algo com esse novo momento mesmo, né? Sim, sim. E Gi, agora eu quero te deixar à vontade. Quer deixar um recado para suas filhas? Quer, enfim, deixar uma mensagem para quem está ouvindo esse episódio e nos acompanhou até aqui? Fique à vontade. Eu amo as minhas filhas. É, tudo que eu fiz foi para o melhor, sempre, né? Me perdoe se eu errei, me perdoe meus erros, mas eu continuo aprendendo a tentar acertar e, e acertar comigo, quanto mãe da Tamires, quanto mãe da Maria Luísa, quanto mãe da Mariana, fazer as pazes com essa maternidade que foi unilateral e não foi fácil, mas eu tenho muito orgulho de vocês. Eu quero que vocês saibam disso, que eu tenho muito orgulho de vocês. Para as mães, ou para os pais, ou para quem estiver assistindo, se deem a oportunidade de olhar a vida no mesmo e mudar. A vida, ela corre o seu fluxo, sabe? E muitas vezes vai ser sempre, vai ser o mesmo fluxo de vida. Você nasce, você cresce, você casa, você trabalha, você envelhece. Quais as mudanças que você vai fazer em cada fase dessa, né? No olhar para o outro, ter um pouco mais de paciência. Ah, mas a minha mãe é muito isso, é muito aquilo. Olha para sua mãe com um pouquinho mais de ternura, um pouquinho mais de paciência. Observa ela. Será que ela está fazendo aquilo por quê? É porque ela tem uma limitação. As pessoas que estão no nosso caminho, elas têm as suas limitações e elas precisam às vezes só de um olhar para assim, puxa, ela deve estar desse jeito porque ela não sabe fazer diferente ou não aprendeu a fazer diferente. Se eu posso falar alguma coisa, aproveita hoje para começar a fazer diferente e ter uma história bacana quando você sentar com os seus e não ter só, puxa, nossa, você lembra aquilo que você fez comigo, mas que vocês têm uma conversa sadia, puxa, aquilo que você fez comigo fez a diferença na minha vida, sabe? Maravilha. Gi, Ana, muito obrigada pela sua presença, pela partilha, né? Foi muito precioso ter você aqui eu hoje, que te viu? agradeço o espaço. Admiro, né? Te admiro enquanto mulher, enquanto mãe, admiro a tua história e Obrigada, você querida. tem meu carinho, sabe Eu disso. sei. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Espero que a história das Gia, as partilhas, as reflexões, elas possam ter te encontrado, né, e também te iluminado por aí. E te espero aqui no nosso próximo encontro, no Relicário de Afeto, porque todo coração guarda histórias e a gente precisa apenas de um espaço seguro para compartilhá-las. Um beijo!